Então, Jacinta, olá, mais uma vez obrigado por teres aceitado o envite. Já tenho falado de ti em algumas entrevistas anteriores, mesmo de estar curiosa em saber este papel todo que tu tiveste no projeto da Casa Reparada Vida Melhorada com o Sr. Manuel. Mas se calhar começavas por falar um bocadinho de ti, sobre o pós-faculdade, pós-FAUP. Por exemplo, como é que foste parar ao projeto Habitar Porto, que eu acho que estiveste lá também um bocadinho. Como é que depois conseguiste ter esta ligação com a Xalana? Como é que o projeto também do Sr. Manuel te foi parar às mãos em relação ao projeto de Casa Reparada Vida Melhorada? Deixa lá assim um bocadinho, só dar assim um contexto. Então, eu estava a fazer a tese na faculdade sobre o bairro do Aleixo e, portanto, estava um bocado mais envolvida com toda a questão da habitação, da precariedade habitacional na cidade, das políticas, problemas sociais, pronto. Foi assim um estudo um bocado mais aprofundado que fiz sobre isso. Foi também por isso que conheci o trabalho do Habitar, por pesquisa, porque eles também faziam, por exemplo, posts no Facebook sobre os problemas habitacionais da cidade, etc. E depois houve um dia em que eu estava a trabalhar para a tese na faculdade e um colega meu perguntou se eu não queria participar no workshop Arquitetos de Família e pareceu-me interessante e decidi inscrever-me para participar. Fui selecionada e fiz a reabilitação, o projeto de reabilitação. Aquilo seria, ou seja, era um grupo de 10, 15 pessoas, não me recordo bem do número de pessoas, e estava dividido numa microescala e numa macroescala. A macro era para a ilha inteira e a micro era para apenas uma casa. Essa casa estava inserida no programa Casa Reparada Vida Melhorada, que era a casa da Dona Alice. E depois, ou seja, fazendo o programa para a casa da Dona Alice, o Heitor, do Habitar Porto, achou que poderia ser interessante fazer logo uma proposta para a ilha inteira, que se pudesse enquadrar no programa Primeiro Direito, que é um bocado mais, pronto, que já consegue fazer reabilitações mais maiores, não é? De uma ilha inteira, não só de uma casa. Pronto, e estivemos a trabalhar. Foi assim que eu conheci melhor o Habitar e estive mais dentro daquele, pronto, desse núcleo. Só para concluir esta parte do workshop, foi aí que eu comecei também a lidar um bocado com a realidade. Tipo, passámos vários processos burocráticos por causa dos projetos, etc. Quando tudo ficou mais ou menos alinhado, a Dona Alice, a inquilina, não quis avançar com o projeto porque não queria sair da casa, porque não queria que lhe tirassem a cristaleira, porque, pronto, aqueles problemas que nós às vezes não estamos a contar, mas que eles realmente existem e são complicados, pronto. E foi assim um bocado morrer na praia, ficámos um bocado tristes todos, não é? Porque não se realizou o projeto, mas é essa a realidade que acontece muito e que eu tenho vindo a experienciar cada vez mais. Pronto, entretanto, acabei a tese e fui-me mantendo em contacto com o Heitor quando eu encontrava na faculdade e disse-lhe que gostava de poder fazer parte da equipa e ele disse-me que precisava de pessoas, mas que estava sem possibilidade de me arranjar forma de me pagar. Até que uma vez falou comigo e disse, olha, a Junta quer muito fazer parceria com o Habitat Porto, portanto, se calhar começas tu a trabalhar com a Junta paga-te e é a melhor forma que eu arranjo para fazer para arranjar tanto uma pessoa para trabalhar também com o Habitar e tu te seres paga, pronto, aquelas questões que neste meio acabam sempre por ser um bocado problemáticas, pronto, e então... Burocráticas. Exato, é que é difícil, eu vejo o Heitor sempre com este problema de não conseguir as melhores condições para nós, trabalhadores, porque não há mesmo apoios, a parte social é sempre muito mal paga, pronto. E pronto, foi assim, comecei a entrar em contacto com a Junta, mas trabalhava sempre com o Heitor no Habitat, ou seja, na altura trabalhávamos na Casa Cor-de-Rosa, na FAUP, e pronto, o trabalho era feito, tanto era parcialmente feito com a Junta, a outra parte era feita com o Habitar, fazíamos
Pronto, mas era sempre à volta de fazer reconhecimento de ilhas, visitar o máximo de casos possível, fazer maior número de sinalização, para depois podermos selecionar os casos mais graves e poder avançar com propostas. Pronto, foi assim também que conheci o programa Casa Reparada Vida, quer dizer, já conhecia do workshop, mas aqui fiquei muito mais dentro do programa. Comecei a ser eu a ponte entre a Junta e a Domus Social, porque o programa basicamente é apoiado pela Câmara, a Domus Social fornece os materiais e pronto, comecei assim a trabalhar com o Xalana, íamos visitar casos e falávamos com as pessoas, ele acabava por ser o elemento que dialogava com os inquilinos e com os proprietários, por ter essa vontade, por ser já assistente social há muitos anos. E pronto, entretanto, com a pandemia, começámos o teletrabalho e eu comecei por me afastar um bocado do Habitar Porto, porque comecei a trabalhar mais só com a Junta. Foi assim um processo um bocado natural. No entanto, o Heitor continua sempre, nós continuamos em contacto quase semanal e falo sempre muito dos projetos, etc. Ele continua a ajudar muito, porque eu também não tenho o conhecimento, não é? Eu acabei a tese há 1 ano e pouco e pronto, e mesmo quando estamos em obra tenho sempre muitas dúvidas. Pois estás a trabalhar sozinha, não é? Sim. Estás sozinha, provavelmente. Mais ou menos, ou seja, estou a fazer o estágio para a ordem. E tenho a minha orientadora de estágio que me ajuda, mas continuo sempre a recorrer mais ao Heitor, por estar também mais à vontade com ele. Pronto, e entretanto, eu aproveito também para te, não sei se corrigir, mas o caso do Sr. Manuel não vem do programa Casa Reparada Vida Melhorada. Aliás, quando o Xalana me ligou para vermos o caso do Sr. Manuel, nós começamos por visitá-lo debaixo da ponte ou seja, onde ele vivia ali perto do continente. Sim, na Rua da Constituição, por baixo. Exatamente. Essa rua não faz parte de Campanhã. Portanto, basicamente o Xalana conhecia muito bem a jornalista que vivia ali no prédio ao lado, foi assim que conheceu o caso, pronto. E entretanto ele ligou-me e disse, olha, vou voltar um bocadinho atrás, desculpa, nós com as intervenções que fizemos na Junta, com o programa Casa Reparada Vida Melhorada, conhecemos uns proprietários, são 4 proprietários, são 4 herdeiros, que têm muitas casas ali na zona da Granja, em Azevedo, ali onde está a casa do Sr. Manuel atualmente, onde está também a casa da Liliana, que foi uma reparação, uma reabilitação que também fiz com a Junta, não é? Dentro do programa, essa sim. Pronto, são 4 proprietários que são muito... Pronto, foram... Qual é essa casa, Jacinta? Desculpa. É a casa da mãe, não é? Sim, mas onde é que fica? Acho que é mais para baixo. Fica para baixo, na rua principal. Na Granja mesmo? Sim, na curva. Na rua... Antes de chegar à ponte? Sim, é mesmo, dá para ver, da casa do Sr. Manuel dá para ver a casa. Sim, eu sei qual é, o Xalana me mostrou uma vez, é uma casa muito pequenina, que está mesmo colada à rua. Depois as fotografias eu posso mostrar. E tem uma casa ao lado, aliás, aquilo são 4 casas, são 2 viradas para a rua, sim, 2 em baixo, viradas para o terreno. Neste momento há já duas casas reparadas, não é? Sim, uma que faz parte desse conjunto das 4 e a outra do Sr. Manuel. Sim, mas tu estavas a explicar que a do Sr. Manuel não fazia parte do programa. Não, porque nós conhecemos estes proprietários, eles têm muitas casas e até têm aquela adega que está a ser agora reabilitada pela PEP. Têm muitas propriedades ali naquela zona e eles, de facto, aquilo foi-lhes herdado e eles não tinham dinheiro para investir. E foram deixando aquilo degradar. Mas são pessoas, ou seja, nós ficámos muito contentes por nos termos cruzado com eles, porque eles são realmente aqueles proprietários que vale a pena conhecer, que não acabam por não ser aqueles proprietários sanguessuga, que às vezes vêm dificultar um bocado o processo, até porque antes de fazermos a reabilitação da casa da Liliana e de estarmos mais em contacto com estes proprietários, nós tentámos fazer a reabilitação da casa de um senhor que vivia
e ainda deve viver, infelizmente, numa autêntica ruína. E o proprietário pôs muitas questões, pronto, era mesmo daquele proprietário que queria lucrar com aquela habitação, e foi muito complicado. Conseguem ouvir? Uhum. E foi mais um daqueles casos que foi o primeiro que eu trabalhei com a junta, que depois de mas mesmo muitos meses a lidar com ele e a tentar convencê-lo, quando o conseguimos convencer foi depois o inquilino que não quis a obra porque começou a desenvolver um cancro e não quis estar com esses problemas, queria ficar sossegado na casa dele, pronto, e tivemos que respeitar, como é óbvio, e pronto, foi outra vez um processo um bocado frustrante. Depois do caso da Dona Alice com o workshop, o meu primeiro trabalho foi esse, e portanto acaba por ser um bocado perceber que trabalhar neste meio é realmente frustrante nesse aspecto. Nem sempre os proprietários colaboram, os inquilinos também são difíceis. Por exemplo, há muitos proprietários, nós agora estamos a tentar convencer, a falar com uma proprietária que tem medo de avançar com o programa porque diz que depois a Câmara fica-lhe com a casa e a Câmara vai ficar com a minha casa e eu não quero, pronto, e é complicado e às vezes, pronto, as pessoas também já têm às vezes uma certa idade e é difícil. Enfim, pronto, e então passámos para o caso da Liliana e conhecemos estes proprietários e eles de facto são pessoas que se preocupam com os inquilinos e que, antes de mais nada, eles dizem sempre que quando aceitam inquilinos, que eles têm várias propriedades, perguntam sempre quanto é que eles podem pagar, porque não querem que eles deixem de comer para poder pagar uma casa. Pronto, isso são questões que importam. E pronto, e já levaram com muitos inquilinos que abusaram, que não pagavam. Aliás, o Chalana ajuda muitas vezes os proprietários a lidar com isso, porque acaba por ser um intermediário e ele próprio fala com os inquilinos e pede para atualizarem as rendas, enfim. E então o Chalana ligou-me e disse: olha, o Sr. Manuel não tem casa e ele quer muito uma casa, e os proprietários têm várias casas e tem aqui esta casinha pequenina que se pode ser reabilitada. Se eu falar com eles, eles aceitarem, se eu falar com a Motengil para eles fazerem o projeto, porque o Chalana aproveitou-se de facto de estar a ser um bocado muito mediático, porque o presidente Marcelo tinha ido visitar, e então aproveitou-se um bocado dessa questão e pensou, se falar com a Motengil, eles se calhar querem aproveitar porque isto é uma boa publicidade para eles, e perguntou-me a mim se eu queria fazer o projeto como voluntária, digamos assim, porque não fazia parte de campanha e eu sou paga pela junta. E eu disse que sim, até porque não seria um projeto todo grande, a casa era muito pequenina, e pronto, e começou assim, portanto, começou fora da junta e é fora do programa porque quem financiou foi a Motengil e não o programa, não a Câmara, nem a Domo Social. Pronto, foi a Motengil que, como estava a fazer também aquelas residências, está a fazer umas residências em Paranhos, não sei se sabem, pronto, umas residências assim mais fancy, digamos assim. E eles aproveitaram um bocado essa obra para, pronto, eu cheguei a visitar a obra para ver os materiais que eles tinham disponíveis, e foram os materiais usados na casa do Sr. Manuel, assim como, sim, usaram as mesmas cozinhas, os mesmos materiais de casa de banho, os mesmos materiais no chão, pronto, e foi bom, por aí. E é isso, é por isso que eu estava a dizer. Agora, o Sr. Manuel já faz parte da junta de campanha, já é um utente oficial, digamos assim, do Dr. Pinto. E agora, por exemplo, quando falo do Sr. Manuel, já posso incluir um bocado do processo fazendo parte da junta. No início não, mas agora acho que o Chalana já me disse que isto porque nós estamos a tentar desenvolver um site para divulgar o programa e estamos a pensar se divulgamos ou não o caso do Sr. Manuel, mas achamos que pode fazer sentido porque faz parte agora da junta e foi também com os proprietários que conhecemos através do programa. Pronto, não sei. Não, sim, faz sentido. Sim, foi super esclarecedor, até porque em várias conversas com a Chalana tinha sempre ficado com a ideia de que o caso do Sr. Manuel pertencia ao projeto A Casa Reparada, a Vida Melhorada, e não sabia esta parte dos materiais da Motengil, porque quando nós falamos deste caso com o Chalana foi ainda muito no início, seria alguns em outubro. Ele deu uma pequena aula, que estava de PRI,
e ficou muito por alto o projeto, e como estava o Motengil e como o presidente estava em contacto com o projeto, mas, por exemplo, lá está, nós não sabemos estes pequenos pormenores de que tinha sido com materiais do Motengil, que na verdade o projeto não estava muito dentro do Casa Reparada, Vida Melhorada, então lá está, esta conversa já é importante para perceber esse lado. Que eu ia estar aqui a pensar, por exemplo, quando não Espera, sei se deixa-me só interromper. Sim, Desculpa. diga. Mas sabes que, podes-me tratar por tu, sabes que eu não sei se a Cinta sabe, mas o Chalana voltou lá aos terrenos com um dos responsáveis da Motengil, Sim, Isso foi. porque eles estavam interessados, mas isso não deu em nada, porque disseram que não, que naquela zona não, porque isto pode ser um tópico para a conversa. Naquela zona não, porque estava muito próximo do bairro do Lagarteiro. E não Sim, justificava. eu estava presente. Estavas com eles? Estava com nessa eles? visita, Uau. sim. Isto são a mesma, os mesmos proprietários, são 4 proprietários que têm várias propriedades e depois 2 deles têm mais 2 primos, eles são todos primos, pronto. E têm outras propriedades, ou seja, há 4 de um lado, há 4 do outro, 2 são coincidentes e têm então uma espécie, têm umas propriedades na Rua da Aldeia, também ali perto, e nós fomos Sim. visitar. Isto foi mais o Chalana a achar que a Motengil poderia estar interessada, porque o terreno de facto tem uma zona verde muito grande, o terreno é bastante interessante, e então ligou ao engenheiro Rui Pedroto, que é o fundador da fundação, o fundador não, peço desculpa, não sei se é o presidente da fundação ou o responsável, pronto, e para visitar, dizendo que de facto o terreno tinha potencial, e eles foram ver e disseram logo que é assim, tendo em conta que esta questão da Motengil acaba sempre por ser um bocado, não sei se é delicada, mas estamos a falar de um dos maiores especuladores imobiliários do país, portanto acho interessante a Chalana ter este contacto, até porque já nos ajudou, como é óbvio, mas cheguei a falar disso com o Bernardo e com o Nuno, que também tenho projetos com eles, não sei se conhecem o Bernardo Amaral e o Nuno Patrício. Fazemos parte do mesmo grupo, Jacinta. Claro, peço desculpa, estava completamente distraída, estava agora a pensar que não, pronto. Aliás, deixa-me dar uma nota, eu vou dar o link à Marta, se ela quiser. Nós vamos ter uma reunião a seguir às 11, e se tu quiseres pelo menos assistir, acho que era interessante. Sim, pronto, e nós fomos com ele visitar o terreno e chegámos a comentar que assim, que nós temos que nos preocupar em fazer habitação acessível, não é? E que com a Motengil não sabemos como é que isso seria possível, não é? Porque sendo eles a fazer o investimento, provavelmente iriam especular, e eles falaram logo que aquela zona não era boa para o tipo de mercado que eles estão habituados, por estar próxima do bairro do Lagarteiro, portanto há essas questões que são... Mas, no entanto, eles são, o engenheiro Rui Pedroto apesar de tudo, tem um discurso muito, muito certeiro no que toca à habitação como um direito que não devia de ser um bem especulado, não é? Profit, não é? E falámos até, eles disseram que pronto, também nunca fazem empreitadas abaixo dos 5 milhões, portanto... no máximo poderiam ajudar com subempreitadas que às vezes têm conhecimento, etc. Mas pronto, por isso é que ficou assim, não ficou possível. No entanto, através do bairro Saudáveis, talvez pudesse analisar esse terreno, foi isso que depois falou também com o Bernardo e com o Nuno, para se poder, não com bairros saudáveis, mas através do que pode vir daí. Ou seja, é bom ter este tipo de contactos, eu acho, secretários interessados em poder fazer alguma coisa útil pelas pessoas, não sei, se estão a perceber o que se passou ali, mais ou menos. Sim. Já agora, o que é que tu pensas disso? O que é que tu pensas de haver
Porque é assim, tu podes dizer, e nós sabemos que eles são especuladores, não é? Mas o que é certo é que eles têm... A Marta desapareceu. Pois, se calhar a caneta aqui pareceu-me que estava fraca, mas não sei. Espera aí. Mas, nada, aquilo que eu te ia perguntar era o que é que tu... porque eles têm uma fundação, eles têm a sede da fundação no Porto, no antigo mercado do Bom Sucesso, não é? Sim. E eles têm um histórico já de apoio a todo um conjunto de iniciativas mesmo da área social e isso tudo, e mesmo, por exemplo, eu acho que têm um convênio se não tem um convênio, tem umas relações privilegiadas também com a Junta de Parentes. Não sei, quer dizer, esquecendo aquela outra parte e dos investimentos todos em Angola e não sei o quê, e essas partes um bocadinho mais delicadas, para não te chamar outra coisa, acho que seria uma excelente forma de se dar corpo a um conjunto de projetos, não é? Que para eles não lhes custaria rigorosamente nada e inclusivamente poderiam ter uma mais-valia em termos de presença social e mesmo benefícios financeiros, porque o fisco dá benefícios financeiros a este tipo de interrelações. Se não seria uma vertente a explorar mesmo no projeto dos bairros saudáveis, por exemplo. Acho que sim, e foi isso que tentámos também quando se marcou essa visita na Rua da Aldeia com o engenheiro da Motengil, mas acho que ficámos a perceber um bocado os parâmetros em que trabalham. Ou seja, tem que ser um investimento bastante grande, não sei, mas também podemos falar melhor disso com o Nuno, que ele depois falou melhor também com ele, por causa da questão de poderem apoiar lá está, com as subempreitadas e etc., que já são questões que eu não percebo tanto em níveis técnicos, não é? Mas, ou seja, porque de facto dá para perceber que o engenheiro tem preocupações, temos preocupações comuns, não é? Com o problema da habitação, mas, por exemplo, o facto de ele não querer investir ali naquela zona por estar com vista para o bairro do Lagarteiro, etc., acaba por limitar um bocado, não sei, ou se... Eu acho que foi uma desculpa um bocadinho esfarrapada, porque assim, o bairro do Lagarteiro já não é o que era, não é? Aquilo é uma situação que está muito mais controlada, portanto eu acho que eles simplesmente se quiseram desvincular do processo, ponto. O que é pena, porque é assim, acho que a ideia ali seria intervir num território um bocadinho mais alargado, ou seja, se pudesse fazer aquilo que, não sei, que o Fernando Pimenta está a tentar fazer, que é o levantamento de um conjunto de casas que estejam devolutas, abandonadas, sem ruína, isso tudo, e houvesse um plano mais geral. Olá, peço desculpa, não estou em minha casa, a internet aqui é muito má, mas estávamos a falar de Motengil. Nós, entretanto, desenvolvemos. Podes pôr a sim. gravar outra vez, tu, acho eu. Tenho que deixar, professor, peço desculpa. Sim. Ok, já está. Estávamos a falar das vantagens que seria ter um grupo como uma fundação como a Motengil associada a uma ação mais alargada. Uma ação mais alargada no território que permitisse, e aí o Fernando Pimenta está a trabalhar nisso em termos de plano estratégico, que é identificar todo um conjunto de casas que numa zona, eu diria de 2 km mais ou menos de raio, de diâmetro, pudesse identificar casas abandonadas, em ruína, devolutas, isso tudo, e tentar identificar os proprietários e fazer uma ação conjunta integrada de reabilitação total daquela zona. Não estamos a falar de muitas casas, estamos a falar de eventualmente um conjunto de 25 casas, mais ou menos. E para eles poderia ser se a coisa fosse bem vendida em termos de promoção social, acho que poderia ser interessante até, agora estávamos a falar aqui da relação com o outro grupo, até vender a ideia, não é? Vender a ideia de, ao invés de se estar a intervir numa casa e depois noutra, fazer uma ação mais alargada dessa intervenção.
A questão que se põe também é que já não vive muita gente naquele sítio. Portanto, por cada conjunto de 4 casas, pelo menos que eu tenho identificado, há uma em ruína, 2 abandonadas e uma ocupada. Portanto, são cerca de, eu diria, pelo menos 50% daquele território está vazio. Não sei se não seria uma hipótese de levar, de fazer exatamente aquilo que foi feito com a casa do São Manuel, mas eventualmente aplicada à campanha mesmo. Não sei. Pois, realmente. Isso é um projeto muito bom, mas tínhamos de estar a ver também quem é que se metia nas casas e se alguém estava disposto também a ir para aquela zona, que é sempre às vezes mais complicado. Não, a questão que se põe aqui é assim, não sei se o que interessa é resolver caso a caso, até porque eles se vão somando no dia a dia, saiam da rua e entram para a rua. Sim. Se é resolver um problema de um território. Sim, eu acho que arranjar pessoas para as casas é sempre fácil, tendo em conta o problema habitacional que há. Pois. E tendo em conta, por exemplo, nós com o trabalho que tenho com a Junta e com o Chalana, tentamos sempre perceber todas as pessoas que poderiam ocupar uma casa, ou seja, criar também aqui, tratar sempre de criar tabelas de prioridades e perceber qual é a prioridade para intervir e para atuar o programa, qual é a prioridade para, por exemplo, há uma casa disponível, qual é o agregado que tem mais prioridade, pronto. Portanto, há muitas pessoas a necessitar. Agora aqui eu acho que a dificuldade é que, sem dúvida, a Mota em Gil alinhar neste processo, porque pelo que eu percebi do discurso, lá está essa desculpa se calhar das vistas para o bairro Lagarteiro, pronto, mostra um bocado que eles não se querem envolver muito por aí, ou seja, eles fizeram a casa do Sr. Manuel também porque era fácil para eles arranjar uma cozinha, um mini frigorífico, um fogão, uma sanita, um lavatório, porque estavam também a fazer residências, e porque era uma casa com a publicidade que estava a levar, não é? Por causa também do presidente, portanto para eles foi-lhes útil, mas não sei se eles estão a ver muito mais para além daí. Pois, por acaso lembro-me de Xalã estar muito entusiasmado com a conversa que ia acontecer com o Matangila, estava assim um bocado de género. E o Matangila vai querer estar a construir naquela zona, mesmo porque é uma fundação tão grande, é um projeto tão grande e estar agora naquela zona seria complicado. Não estava só a tentar imaginar como é que isso funcionaria. Deixa eu ver as perguntas que eu tinha aqui. Mais um bocado sobre o Sr. Manuel. Por exemplo, aquilo que nós sentimos, ou eu sinto um bocado na faculdade, é que após a construção de uma habitação, para uma família normal, assim dizendo, o arquiteto recebe assim uma espécie de feedback de ok, sim, gostaram da casa, ou se calhar nem recebe esse tipo de feedback. No entanto, tu continuas como é que é dizer? Continuas a estar no apoio da reinserção ao Sr. Manuel. E percebes, se calhar, que esta casa mudou-lhe um bocado na sua vida. Em relação ao Sr. Manuel... Diz, desculpa. O que é que tu tens só vindo a perceber após ele estar a viver mesmo dentro da casa? Como agente, como agente social? Pronto. O que eu percebo do Sr. Manuel e é aquilo que também já percebi com muitos outros utentes da Junta e que o Chalana me introduz muitas vezes, é que de facto o Sr. Manuel não é uma pessoa fácil. Sim. Custa-me um bocado perceber que, ou seja, há uma grande mudança na vida do Sr. Manuel. Ele agora paga uma renda, ele agora tem luz e água para pagar e ele não tinha nada disso, ou seja, e nota-se que há assim uma espécie de revolta, não sei se é revolta, mas ele não está muito satisfeito com essa parte. Ou seja, há partes boas e há partes más, como há em tudo, não é? E da última vez que eu visitei, pronto, ele queixou-se muito e claro que fico um bocado triste por pensei que o sonho do Sr. Manuel era sair da rua. Sim. E agora percebo-se, não sei se era assim tanto, ou se calhar ele não estava à espera, quando dizia que queria uma casa, nunca pensou em tudo o que
uma casa, ter uma casa no Porto acarreta, não é? E então ele queixou-se muito porque faz mais frio na casa do que debaixo da ponte, tem mais umidade na casa do que debaixo da ponte, a umidade às vezes são rios de água aqui pela casa, debaixo da ponte isso nunca me acontecia, porque pronto, enfim, Sim, um bocado, queixa do Sr. Manuel. exato, para mim é um bocado difícil, ou seja, não tenho também o estofo e a aprendizagem que o Xalana tem a nível social, o Xalana lida muito melhor com isso, sabe sempre dar a volta à situação, eu prefiro ficar calada porque de facto não sei muito bem o que dizer, porque fico triste por ver que parece que o que me dá a entender é o Sr. Manuel não está bem ali, preferia estar onde estava, mas o Xalana também me alerta que isto são só queixas do género, pronto, faz parte também da personalidade, do feito do Sr. Manuel, e por estar se calhar agora mais apertado a nível de contas e pronto, fica assim mais revoltado, não sei. Fico só, ou seja, ele gostou da casa, eu cheguei-lhe a falar ele foi ver a casa ainda em construção, ele disse que gostava, o projeto também é muito simples e não podia variar muito também a casa é pequenina, não havia muitas opções para o desenho da casa. Mas pronto, é só porque arranjaram-me uma cama e eu não gosto nada destas camas assim, eu prefiro uma cama assado porque me trouxeram, pois o Xalana, trouxeram-lhe um cabaz e então um cabaz com carne, que espetáculo. E ele, mas trouxeram umas bolachas, eu não gosto nada de bolachas, estão-me sempre a trazer bolachas. E ele, sim, mas também vinha aí carne, não foi? Ele, mas as bolachas, eu não quero nada dessas porcarias, e pronto, ficasse assim num loop. E o Xalana, mas a carne era muito boa, não era? Mas também foi a primeira vez que me trouxeram carne, nunca me tinham trazido carne antes. Pronto, ou seja, nunca parece um cá está satisfeito, e eu não tenho se calhar a gira social de Xalana para conseguir não levar isto como, ou seja, fica assim um bocado mais ofensa, tipo, não pessoal de todo, mas falo com o Xalana e digo, como é que é possível, não percebo, como é que ele consegue ainda estar sempre a reclamar, ou seja, não consigo levar como pronto, o Xalana já está habituado a lidar com este tipo de pessoas e com este tipo de reações, e então percebe que pode haver várias motivações que levam as pessoas a reagirem assim, e é bom também aprendo muito com o Xalana nesse campo. Mas pronto, eu fico sempre um bocado mais ok, pensei que isto era um sonho tornado realidade, se calhar não é, até fico assim um bocado incomodada a pensar, se esta casa não serve ao Sr. Manuel, com certeza que servirá a muitas outras pessoas, ou seja, ninguém é obrigado a estar ali, mas eu sei que agora é um processo também de adaptação e eu acho que ele vai, e ele gosta muito dos vizinhos e dá-se muito bem com eles, portanto acho que é só uma questão de tempo. Sim, eu acho que ele alguma semana ou algo assim já tinha feito amigos com os vizinhos, já tinham dado uma televisão, aliás, uma das vizinhas. Sim. Mas lá está, por isso é que também na minha dissertação eu falo muito do papel do arquiteto em conjunto com outros agentes, como o psicólogo e como o assistente social. Lá está, porque imagina, nós não estamos habituados a lidar com estas coisas de o pós e muitas vezes não estamos habituados a lidar com ouvir estas ansiedades das pessoas. Eu acho que o Sr. Manuel é muito mais ansiedade, porque lá está, como disseste, e como já tinha percebido, o Sr. Manuel não tinha contas para pagar, ele vivia a sua independência, a sua anarquia como queria. Exato. Então, esta altura, quando nós fizemos as mudanças, ele já nos estava a dizer isto, já me estava a dizer, arquiteta Marta, e agora como é que eu vou pagar a luz? Eu não sei pagar a luz, eu não sei ir ao banco, não sei o que, não se preocupe, Sr. Manuel, o Xalana vai-lhe ajudar com estas coisas todas, ou seja, a reinserção à sociedade neste momento, e pode ser entre meses e anos, vai ser bastante complicado, principalmente com o feitio do Sr. Manuel, que ele adora reclamar, estava sempre a reclamar, sempre que eu ia lá. Sim. Havia sempre alguma coisa para ele dizer, e eu tive muito pouco com ele, tipo 3 vezes, algo assim. Por isso imagino como é que será o teu papel a ouvir aquelas reclamações todas do Sr. Manuel, depois tu veres mesmo onde é que ele vivia e tu veres que ele dormia num bunker quase, aquilo Sim. é completamente complicado.
é assim, para mim é um desafio, porque eu de facto não sei lidar muito bem. Eu fico mais tipo surpresa e revoltada a pensar, se o senhor Manuel não quer ver aquilo, que volte para baixo da ponte então, e venha para aqui outra pessoa que valorize, mas depois eu percebo que não é de tudo isso, ou seja, é um processo, é preciso ter calma, porque eu falei com a Mota-Engil e perguntei se a casa poderia ter capoto para ter mais isolamento térmico, e eles puseram o capoto na casa, e eu assisti também à aplicação, também por interesse técnico, porque nunca tinha assistido. E ele bate assim na fachada: isto é papel, isto não vale nada. Eu: não, Sr. Manuel, isto aqui tem isolamento térmico e tudo, isto é capoto, que é para a casa ficar mais quente. Isto o quê? Eles não fizeram nada disso, que esta casa é gelada, esta casa é assim, eu passo mais frio aqui do que passo debaixo da ponte, e a umidade, e depois entram caracóis ali pela janela da casa de banho, então sempre cheio de caracóis, e o chão em tijoleira, depois eu também fico um bocado, ou seja, de facto também não acho que seja o mais acolhedor para uma casa ter o chão todo em tijoleira, mas de facto foram os materiais que na altura nos puderam dispensar para a casa, e também são os que são mais resistentes, portanto acaba por ser bom, mas pronto, e então fico sempre assim um bocado, pronto. Jacinta, deixa-me fazer uma pergunta. É assim, vamos considerar, e esta pergunta já foi uma pergunta que na semana passada existiu noutra conversa que nós tivemos. Se fosse um cliente normal, numa relação arquiteto-cliente, qual seria o grau de participação na escolha, no acompanhamento do processo, na escolha dos materiais, na ideia, na discussão da ideia para a casa, de um cliente dito normal? E qual é a capacidade que um cliente como este, que não é bem um cliente, é um utente, não é? Tem na escolha, na seleção e no processo de projeto e de obra? Porque aquilo que tu estás a dizer é que, de certa maneira, para ele foi uma surpresa, não é? Sim. E foi uma surpresa que passou de um encantamento inicial a uma constatação num conjunto de situações que a ele não lhe agrada. Ora, numa relação com um cliente normal, isso é discutido enquanto a obra está a ser feita e, sobretudo, é discutido no tempo de projeto. Porquê é que um sem-abrigo tem que ser um cliente anormal? Então, eu não sei responder muito bem à pergunta de relação arquiteto-cliente normal, porque nunca estive nessa posição, sempre trabalhei com o Habitar e com a Junta, neste tipo de projetos. Daquilo que eu assisto. Sim, mas sabes que, claro, sabes que é assim, não é? Quer dizer, claro, ainda não concluí, mas aquilo que sei, por ver também os meus colegas, porque vivo com arquitetos que trabalham em situações mais normais, digamos assim, com clientes normais, aquilo que eu sei é que de facto os clientes fazem parte dos processos de forma muito mais, ou seja, muito mais participativa, são eles que escolhem, porque também são eles que pagam os projetos, etc. Eu acho que o que pode fazer aqui é que pode fazer grande diferença, ou seja, neste caso específico da Mota-Engil, eu própria fui convidada a ir visitar a obra de Paranhos, a residência que eles estavam a fazer, para escolher materiais, e eu não escolhi materiais nenhum. Eu cheguei lá e disseram-me: está bem assim esta sanita, ou seja, eles tinham uma sanita que usavam na residência, tinham um chuveiro que usavam na residência, e tinham um mini frigorífico, tinham um fogão assim. Eu até disse que o fogão, por exemplo, é por indução, ou seja, precisa-se de comprar panelas especiais, etc. Eu na altura até perguntei se não tinha só uma placa normal para se poder usar qualquer tipo de tacho, eles disseram que não. Perguntei se não tinham, por exemplo, flutuante para pôr no chão, que poderia ser mais acolhedor do que pronto, ou seja, eu própria não pude escolher nada. Foi assim um processo que também não me deu propriamente assim muito gosto fazer. Eu desenhei o projeto na altura, falei com o Sr. Manuel, é um bocado complicado porque o Sr. Manuel não percebia nada do que eu estava a tentar explicar. Eu sinto isso não só com o Sr. Manuel, ou com qualquer outra pessoa com quem, por exemplo, estou a fazer agora um projeto para a casa da Dona Conceição, eu fui lá e mostrei-lhe, etc.
mas é sempre muito complicado essas pessoas visualizarem, eu tento mostrar imagens, etc, explicar aqui, esta parede sai, não sei o quê, pronto, é sempre um bocado complicado. De facto, quando eu trabalho com a junta, os utentes participam mais do que no caso do Sr. Manuel, que foi para já a obra aconteceu assim num mês, tipo, foi assim, para mim foi um processo muito atípico, muito diferente daquilo que eu estava habituada, e não é que esteja habituada a muita coisa, mas muito diferente. A Mota-Engil fez a casa num mês, foi tudo muito rápido, com os materiais que eles tinham, da forma que, por exemplo, eu também não acho que os stores sejam práticos de todo, ou seja, há ali muitas coisas que eu própria também não entendi muito bem, nem eu pude participar muito, digamos assim, não sei ou seja, eu acho que, eu percebo a pergunta do professor Mário, acho que pode parecer que os utentes aqui não têm tanto poder de escolha como um cliente dito normal. Eu acho que a maior diferença pode ser o facto do cliente dito normal ter o poder de mandar, porque sou eu que estou a pagar, eu é que quero, eu não quero essa tijoleira, eu quero aquela, e os utentes vão sempre um bocado mais a medo. Mas e se em vez de ser assim, fosse assim? Não, e acabam por não ter tanto, se calhar, poder, não sei. No caso do Sr. Manuel, eu acho que não houve qualquer tipo de margem, nem para mim, nem para o Xalana, nem para o Sr. Manuel, nem para ninguém. Foram os materiais que eles tinham disponíveis e a forma um bocado como eles queriam fazer. Por exemplo, a escolha da cor da casa, na altura que o Sr. Manuel foi visitar, a casa já era azul e eu perguntei, Sr. Manuel, a casa pode ficar azul, o que é que acha? E até brincámos, a cor do boné, com o Futebol Clube do Porto, pronto, e ele disse que sim e ficou azul. Por exemplo, no caso da Liliana, é um caso que fizemos a casa para a Liliana e para ela poder reaver os filhos institucionalizados. No entanto, ela não vai reaver os filhos, porque a instituição não lhes dá os filhos, porque ela de facto não está capaz de os receber. Portanto, a casa que nós reabilitámos para a Liliana já não é para a Liliana. E a Liliana vai para onde, sabes? A Liliana vai manter-se na casa onde está, porque ela estava numa casa que já era pequena e nós reabilitámos uma casa que era maior para ela poder ter os filhos. Como ela falou do caso. Como ela não vai reaver os filhos, ficámos com uma casa reabilitada que já não vai para a Liliana, vai agora para outro agregado. Portanto, é esta a questão. Nós na altura fizemos a casa um bocado à volta daquilo que a Liliana podia e tinha, por exemplo, sem um frigorífico de que tamanho, pronto, então dá para pôr um móvel por cima, não dá para pôr um móvel por cima. Tem fogão, então não vamos para o fogão. Tem exaustor, não, então pusemos exaustor. Agora, por exemplo, o agregado que acho que foi a semana passada que se começou a instalar lá, ligou ao Xalana, mas nós não temos fogão e agora, portanto, nós fizemos a casa por um agregado e agora estamos a realojar outro e estamos com algumas dificuldades na altura, até porque a Liliana vivia na casa por baixo, a Liliana participou muito no processo e nós perguntávamos sempre o que é que acha disto, o que é que acha daquilo. Foi fácil porque ela era extremamente acessível e gostava de tudo o que nós dizíamos, portanto não pôs qualquer tipo de problema. Mas agora a casa já não é para ela, e então é para outra pessoa que nunca viu. Em baixo. Ela continua a ver na parte de baixo? Sim, continua a ver. Sim, vai ser complicado dar vizinhos à Liliana. Que horror. É porque na altura o Xalana tinha contado como tu até tinhas ido, acho eu, conhecer os miúdos e fazer-lhes perguntas, tanto a eles como a Liliana. Por isso, ver esta casa que era para essa família agora ser para outra deve ser bastante complicado para ti, principalmente. Vou ser sincera, acho que foi a melhor decisão, porque de facto a Liliana não estava capaz de ter qualquer tipo de criança perto dela. Infelizmente, acho que ela tem problemas graves de depressão, etc. E acho que precisa de tratar primeiro disso para depois poder dar as melhores condições aos filhos. E no entanto agora estamos, por exemplo, a ver isso também porque ela vive na casa de baixo e como ela ficou sem a casa de cima reabilitada, estamos e já fazia parte do projeto reabilitar a casa de baixo também, tendo em conta que faz parte dos mesmos proprietários e que os proprietários também são super acessíveis, é um processo muito mais fácil e estamos a pensar também em reabilitar a casa de baixo. Mas sim, claro, dá pena porque a casa foi feita com um propósito e agora vai servir outro, mas vai ser também dentro da mesma lógica.
é para uma família também com filhos que não tinha sequer quarto para os filhos, portanto é bom ter um quarto. Sim. Que se Não, possa... realmente, se serve não, se a família ficará lá bem, percebe-se. Mas existe algum tipo de acordo caso a Liliana um dia consiga resolver a sua depressão, os seus problemas de ter os filhos de volta, de ir para aquela casa morar? Acho que não. Pois, deve ter perdido a hipótese mesmo. Mas isso já cabe mais à parte do Chalana, da parte Uhum. social, mas o Chalana também, como eu acabo de fazer as coisas muito em cima do joelho, Sim, sim, eu acho que ele não está muito preparado para uma fase em que a Liliana Futura. possa... Exato, ou seja, agora quem fica na casa é um agregado, que provavelmente não vai sair de lá só Sim. porque a Liliana fica disponível, ou seja, depois tem que se arranjar uma solução para a Liliana e é muito isto que acontece. Uma das coisas que eu acho interessantes neste trabalho, que eu aprendi muito também com o Heitor e com o Habitar, é perceber que, ao contrário daquilo, quando a Junta tem este programa Casa Recuperada, Vida Melhorada, e tem um utente que diz, por exemplo, a Casa Liliana, Doutor Pinto, eu preciso da minha casa com condições para poder reaver os meus filhos, porque a instituição, se vir a casa neste estado, não me dá os filhos. A casa tem, pronto, a Liliana vive com o namorado, que é o Sr. Vítor, que não é o pai dos filhos, que é assim, também todo engenhocas, faz as obras na própria casa, pôs flutuante no chão do quarto, mas tinha a sala toda em obras. E nós percebemos que aquilo era um T1, era uma casa que tinha só um quarto, que era interior, nem sequer era exterior, não tinha contacto. Sim, e estávamos a ver uma casa minúscula com um quarto interior para 5 pessoas, significaria que eles não poderiam ter sala para ter o quarto das crianças, e significava que eles não tinham espaço para ter uma mesa para jantar os 5. Uhum. E então achámos que isso era um problema e percebemos a solução não está aqui nesta casa, a solução tem que estar noutra casa com mais área. E, por exemplo, para o Chalana não, para o Chalana é pronto, chegamos aqui, reabilitamos, pintamos aqui as paredes, tira-se aqui a umidade, se está a chover tapa-se o buraco e pronto, e fica o problema resolvido. E é isso que nós também temos tentado mostrar ao Chalana, que nem sempre a solução está na própria casa. Sim. E por isso também tem sido um processo interessante também poder mudar um bocado essa perspectiva dele, essa visão. Muitas vezes vamos visitar casas e ele chega ao pé de mim, pronto, isto é fácil, não é? É só, não sei o quê, e eu tipo, Doutor Pinto, é impossível, esta casa é ilegal, isto é um buraco, não tem uma janela de 20 por 20 virada para uma fábrica, portanto não vale a pena, não vamos estar a gastar dinheiro público numa estrutura ilegal que não tem as mínimas condições, não tem, ou seja, ele fica assim muito admirado a olhar para mim, achas mesmo? Eu tenho a certeza, isto não tem condições para ninguém viver aqui, portanto é importante, mais do que reabilitar as casas, é importante não perpetuar certos problemas que há na habitação, como a falta de áreas, sobrelotação das casas, etc., que eu acho que é mesmo importante. E é para mim a maior luta que eu tenho neste caso com a Chalana, que é a pessoa com quem eu trabalho diretamente, que é exatamente essa. Quando houve uma altura em que eu estive em isolamento porque apanhei Covid, então estive em casa fechada e ele avançou com a equipa dos trolhas da junta para uma casa que era só fazer uma reparação pequena. E depois, entretanto, eu voltei ao trabalho e ele disse-me, olha, vai visitar a casa, e eu lembro-me de ficar muito desiludida porque percebi que eles estavam a fazer aquilo que é suposto não fazer, que é investir o dinheiro público, lá está, porque aqui estamos a falar de um programa que usa o dinheiro público e eu acho que é bom que se faça um bom uso, com um bom impacto desse dinheiro. E estávamos a falar de uma estrutura que era um galinheiro, portanto era uma casa ilegal, que não tinha as mínimas condições, que tinha muitos problemas, mas muitos problemas de infiltrações de umidades, que tinha um quarto interior, ou seja, toda aquela casa era errada e basicamente é fácil pô-la bonita, não é? Pinta-se as paredes, tem ali um buraco no teto que se tapa, faltava um lavatório, põe-se um lavatório e pronto, e a reabilitação fica feita. E eu fico sempre, é o que eu digo, e estou sempre a dizer, Dr. Pinto, é importante não perpetuar este tipo de condições nas famílias, é importante
que não haja quartos interiores, é importante que não haja falta de quartos para uma família de 5 pessoas, ou seja, às vezes visitamos famílias com 4 filhos e vivem todos num quarto, já aconteceu, visitámos uma família, um casal que tinha 4 filhos, todos num quarto, e era uma situação mesmo urgente. E nós dissemos logo, a solução é impossível estar aqui, temos que arranjar uma casa maior. Fomos ver outra casa que também não tinha área suficiente e metade da casa era ilegal e tinha, enfim, tinha uma data de problemas. É mesmo complicado explicar, o Dr. Pinto não está aqui, a solução é impossível. Nós formos por esta via, estamos a perpetuar os mesmos problemas que já existem, portanto, mas ao mesmo tempo acaba às vezes por ser complicado, não é fácil arranjar casas com área, não é fácil arranjar, pronto, portanto há aqui todo um problema, é uma espécie de bola de neve, isto é muito complicado. Sim, mas eu acho que não consegui responder à pergunta do professor Mário em relação à diferença dos clientes. Eu própria não sei, eu vou ser sincera, eu faço... Não é a diferença dos clientes, não, é a diferenciação, é a diferenciação que se faz naquilo que pode ser, que é um direito que os clientes têm na relação arquiteto-cliente de participarem ativamente do projeto, porque a casa é para eles. E a questão que eu ponho que eu pus será que ele teve a oportunidade de participar em todas as fases do projeto? Mas o nosso senhor Manuel era diferente. Não sei se é assim tão diferente. A questão que eu ponho é assim, não sei se pela condição dele se o torna diferente, ou seja, se assim passem uma expressão, se ele, o facto de ter uma casa acaba por ser uma espécie de benesse, ou seja, o senhor, como quem diz, o senhor não se pode queixar porque o senhor vivia na rua, não é? E agora vive numa casa. Sim. Esse tipo de atitude eu acho que esse tipo de atitude pode surgir. De facto, eu acho que o caso do Sr. Manuel não é de todo um bom exemplo, porque não houve grande participação, nem sequer da minha parte. Mas não seria interessante, Jacinta, nestes 1 minuto que nós temos antes de terminar, que temos que saltar para outra reunião, pensar, por exemplo, que tu fizeste todo o percurso da faculdade, sabes que é muito raro que estas matérias sejam abordadas na escola, nomeadamente em áreas de projeto, que era onde elas deveriam ser abordadas. Se não seria interessante pensar, por exemplo, numa situação de, não sei, de workshop num último ano, como ao 5º ano, por exemplo, em que os estudantes, houvesse um grupo de estudantes, vamos imaginar 100 estudantes que fossem convidados a pensar um território em perda, não é? Para pessoas em perda, em falência de cidadania, digamos assim. E que isso tivesse, lá está, a história do convênio, tivesse por trás uma empresa, tivesse por trás um grupo financeiro, uma fundação, que pudesse efetivamente depois até dar corpo àqueles estudos, não é? Cada pessoa ficava responsável por uma área e faziam-se grupos, como se faz aí, a Marta sabe isso, em Projeto 5, portanto, a fazer isso, não é? Mas uma coisa que tivesse, que saísse de papel, não é? Quer dizer, que envolvesse para a malta que quer fazer estágio, como no teu caso, por exemplo, não é? Mas que não quer fazer um estágio de uma forma convencional, quer estar ligado a uma ação de intervenção social, não é? E que por exemplo, teria aí o seu... Quer dizer, esta relação entre a escola e a sociedade, não é? Que eu acho que falta, não é? Falta muito, porque alguns de nós temos essa vontade. Alguns trabalhos existem, por exemplo, o Heitor eu estou a orientar 2 estágios porque ele não pode. Estou orientado a estágios de 2 colegas vossos, que é a Beatriz Maroço e o João Costa, porque ele não pode, porque não tem anos de... Exato. Pronto. E tu também deves ter uma orientadora de estágio, que é outra pessoa, que não é ele. Exatamente. Pronto. E se calhar a ideia seria essa, porque não pensar nessa zona da cidade, nomeadamente numa área mais alargada como a zona, digamos assim, mais oriental de Campanhã, e pensar nisso como um grande laboratório. Sim. Eu acho super importante haver esse tipo de abordagem na faculdade, que falta bastante, e que eu acho que o Habitar tenta fazer um bocado isso até com os workshops dos arquitetos de família, e de facto foi sem dúvida esse workshop que me fez também perceber como é que funciona, ou seja, eu sempre conheci as Ilhas do Porto, eu fiz um trabalho de história sobre as Ilhas do Porto e eu de facto não percebia nada,
não fazia ideia de como é que funciona mesmo, até começar mesmo a visitá-las, a Ir ver ao os terreno. problemas, a ir ao terreno, a conhecer as pessoas, etc. Portanto, sem dúvida que na FAUP faz falta, na FAUP, que é o caso que eu conheço, faz falta esse tipo de abordagem mais Social. real e social e até o logotipo dos arquitetos de família faz sentido, que é aprendendo sendo úteis, portanto acho que faz um bocado de falta isso, porque de facto aprende-se muito mais estando no terreno, ganhamos muito mais consciência, não sei, acho que é totalmente diferente. Ou seja, por exemplo, a questão do bairro do Aleixo, que foi o meu tema de tese, nunca soube falar do bairro do Aleixo na faculdade e está ali ao lado, não é? Estamos a falar de um bairro que estava super próximo da faculdade. Nunca se pensou no problema. Nunca se pensou nos dois sem-abrigo que moram por baixo do viaduto ao lado Sim, da faculdade, portanto ainda é por uma exemplo. situação mais próxima, não é? E pelas Exatamente, qual exatamente. passávamos todos os dias, não é? Exatamente. Amigas, damos por terminada esta conversa. Eu vou finalizar este